E no bloco Maranhão TV 30 anos, você vai acompanhar junto comigo a participação de uma personalidade muito famosa e muito importante em nosso estado. Em 1985, há 30 anos, ele foi secretário de Estado da SEDEL, Secretaria de Esportes e Lazer. E sobre ele, parte da imprensa veiculou uma informação de que, como secretário da SEDEL, ele estava permitindo que praticamente funcionasse uma marcenaria lá no estádio Castelão, ao longo do complexo do Castelão. O que foi plenamente refutada, essa informação que foi divulgada pelo Jornal da Integração, apresentado nessa noite pelos Floresvaldo Souza. E essa pessoa é o Nan Souza, que já foi deputado estadual algumas vezes, foi deputado federal, foi secretário de Estado em vários governos, foi criador do Hotel Brisamar, vendeu recentemente, e hoje ele é presidente da Associação de Ex-Deputados do Maranhão. Primeiro vamos ver Nan Souza como titular da SEDEL há 30 anos, no governo do nosso saudoso governador Luiz Rocha. Tá aí o VT. O secretário de Desportos e Lazer, Nan Souza, contestou hoje notícias veiculadas na imprensa denunciando a existência de uma serraria de porte industrial nas dependências do Complexo Esportivo de São Luís. O que existe, na verdade, no Castelão é uma bancada de marceneiro para a confecção e recuperação dos móveis do próprio uso do Complexo Esportivo de São Luís. Além disso, existe uma equipe trabalhando com recuperação e pintura de cadeiras, uma outra equipe trabalhando com pintura de placas de publicidade do estádio. Depois do que foi dito sobre a bancada de marceneiro, não se espantem se tentarem apresentar à opinião pública que a oficina de recuperação das cadeiras seja uma oficina de lanternagem. Pois é, hoje Nan Souza é o presidente da nossa Associação de Ex-Deputados do Maranhão. E é com ele que nós vamos conversar agora, usar um pouco do seu prestígio, da sua inteligência, da sua experiência por tantos cargos ocupados na história do Maranhão, pela vivência que tem obtido, pela experiência de vida, pela história de vida de Nan Souza. Prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar um pouco da nossa Associação de Ex-Deputados e do que você realizou até agora em benefício do povo do Maranhão, da sua família, da nossa sociedade. Boa tarde. Com a experiência, com o capital político que nós temos, e mais os meus companheiros de diretoria, e se não diretoria, mas no conjunto desses deputados, nós podemos ajudar muito. Primeiro, fazer seminários para que os novos deputados entrem nesse debate e leve a plenário as questões que podem ser resolvidas através de leis. E às vezes, por falta de debate, não há consciência de que é necessário se fazer lei para resolver alguns problemas. Como ficou constituída a nova diretoria da Associação dos Ex-Deputados do Maranhão? Sou presidente, Remy é o vice-primeiro secretário Rubens Pereira, o segundo secretário é Clodomir Paz, primeiro tesoureiro é Benedito Terceiro, e o segundo tesoureiro é Dorian Menezes. E tem um conselho fiscal que é o Celso Coutinho, Guterres, Marconi Farias, tem os suplentes também, de modo que aqueles que não estão na diretoria estão também comprometidos para que haja uma ação bem atuante para esses novos 2 anos que a gente vai enfrentar. Agora, a sua experiência como ex-secretário de Estado em várias secretarias, depois deputado estadual, deputado federal,
e agora presidente da Associação dos Ex-Deputados. O que mudou nesses 30 anos? A vida é um eterno recomeçar. Eu comecei meu trabalho comunitário lá no bairro da Liberdade, fui vereador, deputado estadual 2 vezes, federal 2 vezes, secretário de Estado 3 vezes, diretor de banco, diretor do IBAMA Nacional. E isto eu fui acumulando essa riqueza extraordinária, foi uma grande riqueza que eu acumulei nesse período todo, foi o conhecimento, a experiência e cultivando sempre a humildade para saber que nós precisamos ter essa matéria-prima presente em cada gesto, em cada ato que se desenvolva. Então, hoje eu presido também, além da Associação dos Ex-Deputados, que nós chamamos a ENE, presidimos a Fundação Joazel Montello, que é uma fundação de apoio à universidade. Então, os projetos que a universidade tem direito, tem que executar e que não tem a dinâmica necessária, a fundação faz isso e tem vários programas também que se faz. Também participo, enquanto empresário, da associação comercial. Então, a minha vida, todos esses cargos voluntário, sem remuneração. Acho que depois, se ter uma vida laborativa e ter saúde e ter comprometimento social, nós precisamos colocar esse capital que eu chamo capital político, capital do conhecimento e capital do querer fazer alguma coisa pela sociedade. Então isso me faz bem. Esse capital do conhecimento reflete a fórmula do sucesso? Hoje não se vê nenhuma corrida a não ser através desse instrumento, conhecimento. É o atleta que cada vez mais ele busca se autoconhecer e busca os meios para que ele seja mais eficiente. E assim deve ser o empresário, assim deve ser o político e assim deve ser todo mundo. Sem essas ferramentas, nós temos uma sociedade desigual. E eis a questão dessa luta, porque a sociedade está cada vez mais desigual, ela está cada vez mais descrente nas instituições, e aí não tem que radicalizar. O político está desacreditado? Não. A igreja também está. O judiciário também está. O executivo está um desastre. Todas as esferas de poder executivo estão a desafiar a paciência da sociedade. Então, através da organização que nós vamos gerar um poder de pressão social, por que não dizer pressão política, para que os governantes dêem uma mancada, para não errar tanto. Errar é humano, é admitido. Agora, só errar gera prejuízo à sociedade. Veja o caso da saúde, da educação, que nunca se resolveu os problemas, do transporte, da limpeza pública, do saneamento, da água. E aí você faz um elenco de problemas e de indicadores que são do século passado, por que não dizer atrasado? Porque não ter água, não ter esgoto na cidade, manter o centro histórico abandonado, isso tudo são coisas do passado que não era para se discutir mais hoje, era para se discutir outra questão do século XXI, não do século passado, a não ser o uso da sua história para o bem e não para o mal. Muito bem, nós queremos agradecer ao nosso presidente, Nan Souza, a gentileza de ter participado do nosso programa, e foi uma participação interessantíssima que só veio acrescentar prestígio ao nosso programa. Muito obrigado.